Muito bem, estamos de volta com o programa Questão de Ordem aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Nosso tema de hoje é democracia direta e participação popular, recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal, vereador Edinho Guedes, pelo PMDB, e também o promotor de Justiça e Cidadania da cidade de Jacareí, doutor José Luiz Bednarski. Bom, no segundo bloco, falando sobre esse tema, falamos um pouquinho daquilo que é feito aqui na nossa cidade, na nossa região, e aí terminamos com o presidente falando sobre algumas questões. Eu sei que ele tem mais novidades para trazer aqui para a gente também, mas eu já gostaria de perguntar ao senhor, doutor, qual é a sua visão com relação a isso, a esse processo, né, que a gente falou um pouquinho já no primeiro bloco, mas vendo isso acontecer mesmo já aqui no nosso município, Jacareí tendo esse pioneirismo com relação à parte da comunicação e também a interatividade com o público, aliando tudo isso, poder legislativo com a participação popular, qual é a sua avaliação com relação a isso, a importância que isso tem para a cidade? Bom, a TV Câmara, especificamente, tem um papel muito importante nesse processo de amadurecimento da participação popular, porque ela divulga, traz informações, mostra a cara da cidade para quem tem interesse na cidade. Então, tem muita gente assistindo, muito mais do que a gente avalia. Eu sei porque quando eu compareço a algum programa, várias pessoas me abordam depois para falar que assistiram, vem acompanhando. Tem gente até que reclama que reprisa, sinal que assiste em vários dias, né? Então isso é muito positivo. Só que é um processo, vamos falar agora assim, em geral, não apenas nos meios de comunicação. É um processo de amadurecimento, é um processo lento e também dolorido, né? Porque a gente vê que as pessoas que se interessam por democracia em nossa cidade, especificamente, muitas delas se interessam não para solucionar um problema, mas para criar um problema. São pessoas que se envolvem por um determinado interesse partidário, que se opõe ao grupo partidário que governa a cidade. Então isso atrapalha bastante, confunde, né, e muitas vezes também torna o trabalho contraproducente. Porque não parte necessariamente de uma base, de uma necessidade que a população tem, e sim de um determinado interesse de combate político, e isso não é bom, porque quem vê de fora fica desestimulado a participar se não participa da política partidária. Presidente, como lidar com isso no dia a dia, senhor presidente da casa, com isso que o doutor acabou de falar aqui, com relação àqueles que estão interessados em participar e aprender para poder realmente contribuir com o processo, e aqueles que estão intencionados justamente para puxar mesmo pela sua convicção, digamos, partidária, e não para o bem comum? Eu acho que fazer uma analogia com futebol é igual discutir time e discutir futebol. Você pode analisar um jogo, analisar a jogada, a consistência do time, o desempenho dele. E você pode fazer essa mesma discussão com as cores do time, puxando sardinha, evitando de ver o erro para poder falar que o time jogou melhor, ou omitindo, ou ampliando uma jogada. Então, acho que essa discussão realmente ela é pobre e desestimula, porque aquele que não participa do ambiente político, quando ele vê isso, ele fala, eu não me identifico com isso. Eu quero discutir minha cidade, eu não quero discutir... Porque se a gente for analisar a grande maioria da população, pouco importa quem está governando. Ela quer que governe bem. Ela quer que faça bem feito, ela quer que honre cada centavo dos impostos que ela paga. Então, essa discussão, de fato, eu concordo com as palavras do Dr. Bednarski, acaba desestimulando. Pior, vou citar de novo, eu acho que a eleição teve um papel negativo nisso, porque os debates até nesse segundo turno foi muito nessa linha, né, do ataque pessoal e tal, achando que política é isso, que participação é isso, que para eu participar então eu vou ter que entrar lá e falar mal de alguém, e deseducando essa geração que eu citei no começo, no primeiro bloco, que está aprendendo a participar de democracia agora, a uma atividade bastante, ou uma participação bastante agressiva, e a gente percebe isso nas redes sociais, né? A forma que se participa, as agressões gratuitas, né, que acontecem. Eu acredito que isso também faz parte de um processo de maturação. É errando que se aprende, vai ser através desse tipo de desgaste que
que vai poder aparecer terceira, quarta, quinta via, outros grupos sociais que queiram fazer a política de outra forma, que queiram fazer a discussão de outra forma. Eu acredito muito que assim, a gente ainda tem, a cidade ainda não tem essa vocação, mas eu acho que os campos estudantis, né, as universidades, as faculdades deveriam fazer esse papel de pautar a discussão técnica. Jacareí hoje já tem 2 faculdades públicas, a FATEC estadual e agora o próprio Instituto Federal, que tem cursos superiores lá. Então, acho que os órgãos públicos podem começar a fomentar através de audiências públicas lá dentro para poder fazer discussão desses temas e quem sabe a gente conseguir nivelar a discussão para focar a solução do problema e não focar quem causou o problema, por que causou e por que fez assim e não fez assado. Eu acho que todo gestor tem seus desafios, mas como é que a gente pode solucionar então esse desafio, esse problema? E eu vejo que essas ferramentas vai possibilitar que esses atores se interajam. Né? E nessa interação também amadureça essa relação e vá percebendo que a relação que nos interessa é a relação propositiva, é aquela que mostra o caminho para a gente acertar. Então, baseado nisso, com relação ao uso dessas ferramentas, nós sabemos que Jacareí, a Câmara de Jacareí está sendo pioneira dentro de um processo. Recentemente aí, juntamente, usando a TV Câmara, gostaria que o senhor falasse um pouquinho que processo é esse. A ideia, até peguei um controle remoto, né? As TVs novas, ela tem essas, acho que dá para ver, essas teclas coloridas aqui. Né? E muita gente não sabe para que serve. Na verdade, isso é um recurso que as TVs digitais já têm, né, na transmissão, para que as emissoras do sinal possam ou não utilizar ela. Não existe hoje nenhuma TV pública que tenha essa tecnologia desenvolvida. A TV Câmara, em parceria com a TV Univap, uma universidade federal lá do Maranhão, que também desenvolveu essa ferramenta, fez uma parceria de colaboração técnica e estamos disponibilizando as primeiras participações, que a ideia é fazer com que durante o programa, de quem esteja assistindo, possa apertar a tecla vermelha, aparecer a informação do projeto de lei que está sendo discutido. A tecla azul, como exemplo, aparecer a tradução para Libras, para quem for surdo, por exemplo. Então, a ideia é conseguir evoluir até o ponto de um dia a gente estar votando um projeto de lei e a pessoa poder já mandar o seu ponto de vista, o seu voto favorável ou contrário durante a nossa discussão, para que a gente aproxime ainda mais a população de nós representantes, representados, representantes. Então, é uma outra forma, igual as outras que nós citamos, de aproximar, mas eu acho que o valoroso de tudo isso é a vontade de participar da população. Eu acho que essas ferramentas podem existir, mas o que a gente tem que fomentar é a participação, porque eu acho que é esse o grande impulso que a democracia pode ter. Maravilha, doutor. Ainda com relação à participação direta do povo, de que forma as pessoas que não se identificam, assim como o presidente falou, com A e B, que não estão ali definindo, lutando por um direito comum, mas sim partidário, digamos assim, por benefício próprio ou por ideologia mesmo, de que forma essas pessoas podem contribuir, podem buscar ajuda para realmente terem mais força, para não parecer que somente o lado A e o lado B que tem força, mas que eles também se unam para que exerçam uma força maior para poder exercer realmente a democracia. 3 formas, basicamente. Primeiro, em relação ao poder legislativo, uma aproximação do cidadão interessado, uma aproximação do seu parlamentar. Você acabou de votar agora para deputado estadual, para deputado federal. Acompanhe no portal do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, o que é que o seu deputado vem fazendo, se é que ele foi eleito. Da mesma forma em relação aos vereadores. Então, o primeiro ponto é essa aproximação com o parlamentar, acompanhar para poder depois fiscalizar e cobrar. Segundo ponto, aproximar-se da promotoria da cidadania, da promotoria do idoso, da promotoria de defesa do deficiente, da promotoria da criança, né, que são setores que defendem o vulnerável e que fazem também a população ter voz. E terceiro, exercitar os requerimentos por escrito com identificação, se possível, principalmente de local, com foto, dia da ocorrência, horário. Fazer esse exercício por escrito junto à Praça Atende Bem,
que é o receptáculo que a prefeitura tem para trabalhar todas essas informações que a população tem. Então, acho que são esses três meios, né? E hoje está muito facilitado porque tem o meio eletrônico. Muitas vezes a população não precisa nem sair de casa para fazer o seu requerimento. Mas acho importante também, Daniel, frisar que a participação ela está intimamente ligada à transparência. Então, nós precisamos ter uma informação mais precisa, principalmente dos fundos de recursos vinculados, para a população poder ir puxando o fio da meada e saber cobrar depois. Falo dos fundos de recurso vinculado, principalmente a questão de aplicação de multa de trânsito. Está na Constituição, está no Código de Trânsito Brasileiro. Todo recurso que é arrecadado com multa tem que ser usado em sinalização e manutenção de via. Então, claro que nos municípios nós temos uma situação com uma determinada complexidade, que é saber o quanto foi arrecadado, quanto foi colocado de sinalização vertical, quanto foi pintado de sinalização horizontal e, a partir daí, ter uma ideia do aproveitamento desses recursos. Agora, no setor estadual, essa complexidade é ainda maior. Vou dar um exemplo. O motorista toma uma multa na rodovia estadual, lá na Dom Pedro, por exemplo. Só que a Dom Pedro, ela é uma rodovia cedida a uma concessionária, que é responsável também pela manutenção daquele aparelho. Aí a questão é, aquela placa nova que foi colocada na rodovia, ela foi colocada com o dinheiro público arrecadado da multa ou com o dinheiro público que a concessionária recebe com a arrecadação de tarifa? Ou com os dois? Nós não sabemos. Eu não sei. Acredito que o presidente Edinho, que também é advogado e é um homem público, provavelmente também não deve saber. Se nós não sabemos, imagina a pessoa que está assistindo a gente em casa. E se nós não soubermos, como é que nós vamos cobrar? É a questão aqui que eu deixo a quem estiver nos assistindo para reflexão. Aproveitando também esse momento de reflexão, mais algumas palavras, estamos chegando aqui ao finalzinho, né? O tema é tão amplo, daria para fazer até muito mais tempo, mas temos um tempo curto aqui. Sobre esse tema, sobre democracia direta e participação popular, mais alguma consideração final, doutor? Sim, o conselho que eu dou é que é muito importante nós nos preocuparmos, como o presidente Edinho falou, com o nosso problema particular. Mas é muito mais importante nós nos preocuparmos com aquele problema que não nos aflige diretamente, que não nos interessa tanto no momento, que é a questão do seu quarteirão, do seu bairro, da sua cidade, porque no futuro essa questão vai influenciar, e se nós trabalharmos isso positivamente, vai influenciar positivamente com grandes mudanças que vão nos ajudar nos nossos problemas particulares também. Então, a palavra aqui é de incentivo à população para que ela tenha um olhar mais voltado para o público e não apenas para aquilo que acontece dentro da sua casa. Maravilha. Presidente, vereador Edinho Guedes, também suas palavras, suas considerações finais sobre esse assunto. Bom, gostaria de agradecer a presença do Dr. José Luiz Berginaz, que é a oportunidade da gente fazer esse debate e fechar no sentido de reforçar uma frase que eu gosto muito, que fala que a democracia só funciona com a participação. Então é como se fosse uma ferramenta à disposição, só que para que a gente use, a gente tem que dar o passo e pegar nessa ferramenta. E essa ferramenta só vai ser ampliada, só vai ser afiada a partir do momento que na utilização, quem faz uso, faça as suas dicas e sugestões para que ela seja aprimorada. Hoje isso está cada vez mais possível. Reforça a fala do Dr. Berginaz no sentido de que é importante a gente também fazer uma educação de ter visões e ter percepções mais coletivas do que pessoais, analisar de repente a cidade. Às vezes eu vejo pessoas fazendo debates homéricos sobre problemas do seu próprio bairro. Depois, quando resolve, o resto da cidade eu não me importo, mas que tenha uma visão coletiva também, mas que não se furte de participar.
bem ou mal, participando por um interesse pessoal ou interesse coletivo, participe, porque é através da ação da participação que vai ocorrer a própria autoeducação, a própria comparação, né, a gente se avaliar como é que foi a atuação para fazer melhor depois, e o exemplo, que é o maior professor de todos, né? O filho, o pai, o vizinho, aquele que acaba presenciando essa atuação, acaba também querendo fazer e percebendo que todos que estão no poder são transitórios, né? Estão aqui tentando fazer o melhor na maioria das vezes e tudo isso existe para o bem de todos, e quando todos participam fica tudo muito mais fácil. Tá certo. Mais uma vez, obrigado ao presidente da Câmara, o vereador Adinho Guedes, pela participação e por trazer esse assunto aqui para o programa Questão de Ordem. Também agradeço mais uma vez ao doutor José Luiz Pedinaschi, ele que é promotor de Justiça e Cidadania do nosso município. E agradeço a você que esteve conosco até agora aqui no programa Questão de Ordem, que fica por aqui. Um grande abraço e, claro, continue ligado com a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.